Olá! Retomamos nossos estudos sobre a história moderna. É fundamental a leitura de seu material didático. Os esquemas e resumos produzidos também são válidos. Além disso, recorra a técnicas de estudo como anotações, mapas mentais, quadros comparativos e exercícios. O tema principal desta aula é o Renascimento Cultural, movimento que nasceu no século XIV e se estendeu até o século XVI na Europa. Este movimento caracteriza-se por um grande desenvolvimento artístico e científico no momento. Ao final da apresentação do conteúdo, há 2 exercícios propostos sobre o tema de nossa aula de hoje. O Renascimento é tido como um momento decisivo para o desenvolvimento da modernidade. Os artistas e cientistas do Renascimento fecharam a cortina do tempo medieval para abrir uma outra, a de um tempo novo, a modernidade, também conhecida como Renascença ou Renascentismo, em virtude da redescoberta e revalorização das referências culturais da antiguidade clássica. O crescimento do comércio com o Oriente, o aparecimento das feiras e das casas bancárias e o revigoramento das cidades, mercadores circulavam pela Europa em suas caravanas. A burguesia, banqueiros, donos de navios, enriqueceram, adotando novos valores e novas práticas. Medir, calcular, pesar, experimentar, operações essenciais ao sucesso dos negócios, passaram a ser socialmente valorizados. Essas mudanças, que vinham ocorrendo na Europa desde o século XI, inspiraram uma nova visão do mundo, da arte e do conhecimento, e, ao mesmo tempo, criaram condições materiais para o surgimento do Renascimento, um movimento cultural intenso que começou no século XIV nas cidades italianas e se propagou pela Europa e foi decisivo na formação do mundo moderno. Para melhor compreender o Renascimento, vamos apresentar de modo simplificado as principais características desse movimento. O individualismo, racionalismo, humanismo, classicismo, hedonismo, naturalismo, antropocentrismo, heliocentrismo e empirismo são características marcantes deste movimento artístico e científico. Renascimento foi o nome que os humanistas deram à época vivida por eles e considerada como uma ruptura com a época anterior, a Idade Média, que eles chamavam de Idade das Trevas, uma longa noite dos 1000 anos. Os renascentistas acreditavam que, ao desconsiderar a arte e o conhecimento produzido na Idade Média e revalorizar as obras greco-romanas da antiguidade, estavam fazendo renascer a cultura. Daí o nome Renascimento. Ao lado direito da sua tela, apresenta-se um confronto entre a visão do mundo medieval e a visão do mundo renascentista. A Renascença começou nas movimentadas cidades da Península Itálica, como Siena, Florença, Milão e Bolonha. Essas cidades eram governadas por homens ricos e poderosos que queriam criar novas imagens de si e da sociedade que viviam. Para isso, financiavam artistas, cientistas e letrados. Comerciantes, banqueiros, príncipes e papas que financiavam um artista ou cientista eram chamados de mecenas, isto é, protetores das artes e das ciências. A cidade de Florença, governada pela família Médici de 1434 a 1492, tornou-se o principal centro da arte renascentista. Os Médicis foram importantes mecenas dos artistas florentinos. Entre esses estão Donatello e Botticelli.
No século XVI, a cidade de Florença perdeu importância e Roma passou a ser o principal polo cultural do Renascimento. Entre os maiores nomes da pintura italiana estão Leonardo da Vinci, Michelangelo e Rafael Sanzio. A influência desses artistas marcou praticamente toda a arte ocidental até o início do século XX. Leonardo da Vinci foi pintor, escultor, arquiteto, cientista, engenheiro e inventor. Projetou armas, pontes e cidades, e pintou obras como Mona Lisa e A Última Ceia, que continuam a ser objetos de admiração, estudo e debate. Seu conhecimento da anatomia, o uso primoroso da técnica da perspectiva e do jogo de luz e sombra fizeram Da Vinci de um dos maiores pintores de sua época. Observe a reprodução da tela intitulada Mona Lisa. Sandro Botticelli foi um dos principais pintores da cidade de Florença. O artista se inspirou inicialmente na mitologia greco-romana e mais tarde na tradição cristã para realizar sua obra. Nesta pintura, Botticelli representou a deusa romana do amor e da beleza no momento de seu nascimento. Segundo a mitologia greco-romana, Vênus teria nascido em meio às espumas do mar. Rafael Sanzio utilizou com eficiência as técnicas de pintura criadas durante o Renascimento. Foi o retratista oficial de alguns dos homens mais ricos e poderosos de seu tempo. Por sua capacidade de representar madonas graciosas e delicadas, é considerado o mestre das emoções medidas. Michelangelo foi escultor, pintor e arquiteto. É conhecido como poeta do corpo pela forma precisa como representou seus personagens. Muito jovem, ainda esculpiu Pietà. 3 anos depois, talhou o colossal Davi. Michelangelo tornou-se conhecido também pelos afrescos que pintou na Capela Sistina, no Vaticano. São centenas de figuras, algumas enormes, cuja produção custou ao artista quase 5 anos de trabalho. As cenas são de episódios da Bíblia, desde a criação do mundo até o juízo final. As cidades também receberam o renascimento através da arquitetura. Catedrais, praças, pátios, jardins e palácios receberam alegorias da influência da cultura greco-romana. As colunas gregas e os arcos e abóbadas romanas demonstram a simetria e a precisão de suas construções. Grandes nomes do Renascimento se destacaram também em Portugal, Espanha, Inglaterra e Holanda. Na literatura, Luís de Camões é considerado o maior autor da língua portuguesa. Sua obra, Os Lusíadas, é um poema em homenagem ao povo português e conta a viagem do navegador Vasco da Gama às Índias. O espanhol Miguel de Cervantes é autor da extraordinária obra Dom Quixote de La Mancha. Cervantes ironiza tanto os ideais da cavalaria medieval, cultivados por Dom Quixote, quanto o modo de vida burguês associado à figura de Sancho Panza. William Shakespeare foi um dos maiores autores de peças teatrais do mundo. Criou tragédias como Romeu e Julieta, Hamlet e Macbeth, comédias como Sonho de uma Noite de Verão e dramas históricos como Henrique VIII. Entre os cientistas do Renascimento está o importante pensador da época, Nicolau Copérnico. Matemático e físico, ele descreveu os movimentos da Terra e formulou a teoria do heliocentrismo, o Sol como centro do sistema planetário. Lembre-se de que na época de Copérnico, os doutores da Igreja defendiam o geocentrismo, ou seja, a ideia de que a Terra ocupa o centro do universo e o Sol gira ao seu redor.
Caro aluno, a seguir eu coloco à sua disposição 2 exercícios que contemplam o conteúdo abordado em nossa aula de hoje. Atenção! Faça com calma e, se necessário, reveja a apresentação. Você também pode recorrer às anotações e à sua apostila. Pratique seus conhecimentos com os conteúdos adquiridos com a lista de exercícios postados em nossa sala virtual. Assista às videoaulas de nossa plataforma e, em seu caderno, faça exercícios e tarefas. Obrigado por sua atenção e até a próxima!